Saudações rubro-negras flageniais, os garotos da base estão brilhando, o Gabigol vai reencontrar o Flamengo e o Mengão se prepara com força máxima para mais um jogaço no Brasileirão. Tem bastidores quentes, recorde de renda e novidades sobre renovações e contratações. Fica até o fim que tá imperdível daquele jeito que a gente sempre faz aqui no canal. Primeiro eu te trago os fatos e as notícias, depois eu dou a minha opinião. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido. O mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Jovens em destaque, 25% dos gols em 2025 é da molecada. Mesmo com os titulares preservados, o Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0 com o gol do jovem Joshua, de 17 anos, que entrou no segundo tempo. O meia precisou de apenas 6 minutos em campo para marcar e garantir a vitória. Ao todo, as crias da base participaram diretamente de 25% dos gols do Flamengo na temporada. Foram 13 gols com participação direta, 10 gols e 8 assistências dos garotos em 51 gols marcados pela equipe, Ranking de participações entre os jovens: o Wallace Santos, sub-20, 4 gols e 2 assistências. O Hélio, entregado ao profissional, 2 gols e 1 assistência. Guilherme, sub-20, 1 gol e 2 assistências. Matheus Gonçalves, profissional, 2 gols. Felipe Tereza, sub-20, 1 gol e 1 assistência. Joshua, sub-20, 1 gol. Daniel Salles, sub-20, 1 assistência. Oportunidades e méritos no elenco. Felipe Luiz, que passou pelas categorias de base do clube antes de assumir o profissional, conhece bem os jovens atletas e tem dado chances, tanto em treinos quanto em jogos. O técnico costuma afirmar que as oportunidades são concedidas com base em meritocracia. Joshua e o zagueiro João Vitor, de 18 anos, foram os destaques na vitória sobre o Botafogo da Paraíba. Já outros nomes, como o Alacian e o Lohan, vem perdendo espaço. O Alacian, Felipe Luiz comentou, aspas para o Felipe aqui: tenho muito carinho por ele, mas hoje estou coberto na posição com Pedro, Juninho, Bruno Henrique e Prata. Ele precisa voltar a se destacar no sub-20. Sei que posso contar com ele quando necessário. Sobre o Lohan, o treinador revelou que o meia está fora dos planos por enquanto. Aspas aqui para o Felipe Luiz: o talento dele é absurdo, mas precisa evoluir muito para manter o alto nível. O clube entende que houve uma falha na formação e, por isso, ele voltou a atuar no sub-20. Com o Brasileirão e a Libertadores como prioridades, a tendência é que o Flamengo siga usando a Copa do Brasil como espaço para testar e desenvolver seus jovens talentos. Já para o confronto contra o Cruzeiro, a escalação deverá contar com todos os principais jogadores à disposição. Seguimos aqui, Flamengo e Cruzeiro, expectativa alta. Não, alta não, altíssima, pessoal? Mineirão deve receber 57.500 torcedores com ingressos esgotados para a torcida do Flamengo. Como sempre, na maioria das suas vezes, o Flamengo esgota. Quando o Flamengo vai jogar fora, ele esgota as suas cotas de ingressos para jogar no campo adversário. A torcida do Flamengo, que lidera com 14 pontos e está invicto há quase um mês. A gente está falando invicto há quase um mês porque a gente está falando de Brasileirão, Teve aquela derrota contra o Central Córdoba, aquele desastre. Mas no Campeonato Brasileiro o Flamengo está invicto, certo? Cruzeiro em quarto lugar com 10 pontos, vive boa fase com o técnico Leonardo Jardim, E a transmissão Record, TV aberta, Premier Pay-Per-View e Cazé TV e YouTube. O Flamengo deverá contar com força máxima para o duelo contra o Cruzeiro neste domingo às 18h30 no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Após poupar os titulares na vitória sobre o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, o técnico Felipe Luiz contará com o retorno de peças importantes, entre elas Pedro, Arrascaeta, De La Cruz, Rossi e Alexandro. Recém-recuperado, o Alexandro. Desculpa aí, pessoal. Recém-recuperado de um edema na coxa, esquerda. A única baixa continua sendo o Vina, lesionado,
Isso aí só no final do ano ou talvez no ano que vem que ele deva estar em campo aí, né, para ajudar o Flamengo. Provável escalação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Alexandro. Eu acho que o Alexandro não joga esse jogo, ele tá voltando de lesão e o departamento médico, né, já provou isso, que quando eles estão voltando de lesão, muito difícil de voltar já jogando. Pode até entrar durante a partida para pegar um pouquinho de ritmo de jogo, mas eu acredito que o Ayrton Lucas será o titular. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro são a equipe titular do Flamengo completa, tá? Sem exceção, a não ser o Alexandro ali, que, na minha opinião, não deve entrar como titular. Seguimos aqui, Gabigol fala sobre o reencontro com o Flamengo e gera repercussão, né? Na saída do jogo contra o Vila Nova, Gabriel Barbosa foi questionado sobre o reencontro com o Flamengo, clube que enfrentará hoje, né, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Demonstrando respeito e maturidade, o atacante reconheceu o carinho e amor pelo clube, né, pelo rubro-negro, que chamou de clube de coração. Ao mesmo tempo, reforçou seu compromisso com o Cruzeiro, desejando uma vitória celeste e afirmando que espera um reencontro maneiro e respeitoso com a antiga torcida. Jornalistas analisam o reencontro, né, de Gabigol com o Flamengo, né, a maioria não, todos eles da ESPN, tá, pessoal? Então, o Gabigol deixou o Flamengo sem mágoas. Isso tudo que eu vou falar agora aqui, pessoal, foi os comentaristas da ESPN que falou, tá? Isso aqui, depois, no final, eu vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Deixou o Flamengo sem mágoas, né? Gabigol deixou o Flamengo sem mágoas, mesmo tendo o desejo de permanecer, a não renovação foi uma decisão da diretoria. Ele segue idolatrado por boa parte da torcida, especialmente após o reencontro simbólico na final da Copa do Brasil de 2023, né? Situação da Copa do Brasil, né, de 2024, tá? Não de 2023. Tá errado aqui. Situação atual no Cruzeiro: apesar de ter sido barrado em partidas importantes, Gabigol teve uma atuação sólida contra o Vila Nova e ganhou moral. Ainda não é certo que será titular contra o Flamengo, mas é um forte candidato, né? Caso comece no banco, a expectativa é de que entre no segundo tempo. O que esperar do duelo? A divisão de opiniões é grande. Alguns acreditam que Gabigol marcará, outros apostam em uma assistência. E há quem ache que ele passará desapercebido. O que é consenso: a defesa do Flamengo, a melhor do campeonato, deve dificultar bastante sua atuação. Do outro lado, o Flamengo chega com força máxima, né? Como a gente vem falando aqui, com Pedro, Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar e os outros titulares descansados. A equipe vive uma boa fase e vem de vitória, né, fora de casa na Copa do Brasil. A solidez defensiva é um dos pontos fortes da equipe neste início de Brasileirão. E se o Gabigol fizer gol, né? É a pergunta que não quer calar. Há quem aposte que ele vai comemorar, mas de forma respeitosa. Muitos ainda lembram com carinho do Gabriel, decisivo na Libertadores de 2019. Certo? Seguimos aqui. Renovações bem encaminhadas. Pedro, né? O status, né? Vamos ver aqui o status. Acordo verbal fechado entre José Bottas, executivo do Flamengo, e os empresários do jogador. O que falta, né? Apenas a aprovação do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que tem o poder final da assinatura. Cenário muito provável que seja aprovado, né? Pedro é considerado peça fundamental no elenco e deve receber valorização salarial. Contrato atual vai até 2026, mas a renovação visa aumentar o salário e blindar ainda mais o jogador. Guilherme Varela, status: negociação em estágio avançado, novo contrato deve ser estendido até 2027. Motivo é bem avaliado por Felipe Luiz, auxiliar técnico, e também por José Boto e BAP. Contrato atual até dezembro de 2025. Renovação congelada. Jordian de Arrascaeta. Status: conversas iniciais aconteceram, mas o Flamengo optou por esperar. Contrato atual vai até 2026. Motivo do adiamento: como o vínculo ainda tem tempo,
a diretoria quer priorizar outros assuntos no momento, como Pedro, mas a intenção de renovar no futuro, tá? O Flamengo tem, só seria uma maluquice não ter, né, a intenção de renovar com a Arrascaeta nesse momento, tá? Mas tá fazendo certo, deixar para depois. A gente sabe que o Arrascaeta tem problemas físicos, né? E isso pode voltar a acontecer e o Flamengo se renova agora. Pode ter um jogador que não vai render tanto assim nas próximas temporadas, né? Renovação descartada, o Cleiton, né? A gente já sabe, os empresários não afirmaram que não querem renovar, mas isso daí tá na cara, né? O contrato atual vai até dezembro de 2025, o cenário, a tendência é que perca espaço para jovens da base, já está perdendo, que tem um contrato longo e à disposição para renovar. Comentar, embora o clube goste do jogador, a política será dar prioridade a quem vai permanecer. Seguimos aqui, contratação encerrada em andamento, Jorginho, né, volante. Situação física, se o recupera bem de uma lesão no pulmão após jogo do Arsenal, suspeito de perfuração, mas já foi tranquilizada pelo técnico Arteta, né? Status do Flamengo, contratação encaminhada, o clube acredita que ele estará 100% quando chegar. Seguimos aqui, maior arrecadação do clube na competição até agora. A goleada do Flamengo sobre o Corinthians por 4-0 não só consolidou o time na liderança, né, do Brasileirão 2025, como também rendeu a maior arrecadação do clube na competição até agora, disputada em 27 de abril no Maracanã. A partida teve 67.151 ingressos vendidos, gerando uma renda bruta de 4.472 milhões e 50 mil reais e um lucro líquido de 2.812.517 mil reais, bem acima dos jogos anteriores, como o duelo com o Juventude, que teve lucro de apenas 892 mil reais. Mas aí tem aquele imbróglio, né, pessoal? Tem que lembrar a respeito do valor dos ingressos, né? Que para mim a diretoria vem errando, vem perdendo a mão e a gente acaba perdendo força na arquibancada nesses jogos. Esse jogo do Corinthians foi atípico, na minha opinião. O torcedor foi pela grandeza dos dois clubes, né? Na realidade, o Corinthians tem a segunda maior, né, torcida do Brasil e por isso houve esse recorde, né? Mas o lucro contra o Juventude, que teve lucro apenas de 892 mil, é o que acontece no Flamengo se ele continuar, acredito eu, mantendo esses preços, na minha opinião, abusiva em relação ao torcedor mais humilde, né? Aquele torcedor que realmente vai para a torcida para gritar, apoiar o time, reclamar também, acontece, mas não aquele torcedor de selfie. É o que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo está perdendo força na arquibancada e a diretoria não está vendo isso, né? Vamos voltar aqui, né, para o assunto, essa receita expressiva, né, do jogo contra o Corinthians explica pelo grande apelo do clássico nacional que envolveu, né, lógico, o peso histórico do confronto entre Flamengo e Corinthians. A volta de Pedro, né, que contribuiu também para que mais torcedores fossem no Maracanã. A boa fase do time, que também vinha de goleada sobre o Juventude por 6-0, também faz com que isso dê uma força também maior para o pessoal ir no Maracanã. O ticket médio, tá, da partida ficou em torno de R$ 66,25, com o ingresso variando entre 40, meia do Sul, né, e 425 Maracanã mais. O técnico também aproveitou para criticar, né, o Felipe Luiz no jogo contra o Botafogo da Paraíba. Ele teve um problema de logística ao chegar no hotel, né? E ele aproveitou também, né, na entrevista para criticar a logística da viagem de São Luís, onde o Flamengo enfrentou o Botafogo da Paraíba, e ele classificou o planejamento como tenebroso, desastroso, principalmente pela chegada, tardia ao hotel e pela dificuldade de deslocamento devido à grande presença de torcedores no local. Agora eu vou dar a minha opinião.
tá? É aquilo tudo que a gente vem falando aqui, isso daí são notícias, são a imprensa, né, falando e tudo mais. E algumas colocações minhas. Agora, como a gente sempre está fazendo aqui, eu vou dar a minha opinião. Eu vou começar pelo final, né? A desastrosa logística do Flamengo. Tem que concordar com o Felipe Luiz, a temporada já é extremamente desgastante. E se o técnico ainda tiver que se preocupar com o planejamento de viagem, complica demais, né? Chega a ser amador, né? O clube tem várias pessoas responsáveis por isso. Tudo é feito com antecedência, pessoal. E mesmo assim dá errado. Quando se monta, pessoal, uma programação, é preciso pensar além de tudo. Ter plano A, ter plano B, ter plano C e até mesmo plano D. O calendário brasileiro não permite esse tipo de falha. Os jogadores precisam de descanso máximo, principalmente em jogos fora de casa, onde há viagens longas, muito longas envolvidas. Sobre a declaração de amor do Gabigol, aqui mudando de assunto, do Gabriel Barbosa, né, na realidade, ao Flamengo, só pode ser piada, né? Esses comentaristas aí são brincadeira, né? Só pode ser piada. E os comentaristas que analisam isso como se fosse algo sincero. Então, são outra piada, né? Vamos falar a verdade. O Gabriel Barbosa não ficou no Flamengo por causa do dinheiro. O clube fez proposta, ele recusou porque queria mais, mesmo sem jogar bem há pelo menos 2 anos. Se ele tivesse realmente fé ou, como é que eu posso dizer, se ele tivesse colocado o seu futebol, né, vamos dizer assim, vamos lá, se ele tivesse colocado o seu futebol como garantia, fala assim, não, peraí, eu não estou jogando nada agora, mas eu vou jogar daqui a pouco, então eu vou aceitar esse 1 ano com prorrogação de mais 1 ano, mas eu vou ficar aqui no Flamengo, porque eu sou bom e eu vou fazer a diferença. Se ele tivesse feito isso, ele tinha continuado no Flamengo. Quanto a tal idolatria que ele ainda teria com a torcida, né, que os comentaristas falaram, mais uma análise equivocada da mídia, né? Depois de tantas atitudes desrespeitosas e polêmicas, o carinho do torcedor diminuiu, e diminuiu muito. Ele deixou de respeitar o clube em vários momentos, e sim, boa parte da torcida guarda mágoa. Idolatria não é eterna, tem que ser mantida com respeito e desempenho, coisa que ele não propagou no Flamengo nesses últimos 2 anos que ele passou por lá. Sobre o jogo contra o Cruzeiro, mais do mesmo, né, da imprensa. Todo time que enfrenta o Flamengo vira sensação perigosa ou perigoso, candidato a título. Se o adversário venceu 2 jogos, pronto, viram gigantes. Depois, quando perdem, os mesmos comentaristas aparecem dizendo que o Flamengo não decepcionou. Isso tem nome, disfarçado de jornalista. Tomem cuidado, torcedores e os meus seguidores aqui, tomem cuidado com eles. Eles são perversos. Eles enchem a bola e daqui a pouco eles dão uma rasteira. Ou então eles fazem isso. Quando o time está para jogar com qualquer outro, eles pegam o time adversário, enchem a bola. Se acontecer desse time adversário ganhar, ótimo para eles, porque todos torcem contra o Flamengo. Não acreditem nesses caras, tá? A imprensa sempre cria pauta positiva para quem joga contra o Flamengo. Vamos à realidade. O Cruzeiro está em crise, pessoal. Ganhou do Vila Nova? Ganhou. Do Vila Nova, gente. Com todo respeito ao clube. Isso não muda nada o patamar de ninguém. E para piorar, vi jornalista dizendo que o Cruzeiro rescindiu com o Dudu. Mentira! Quem pediu a rescisão foi o próprio jogador. Faltam apuração e sobram manchetes sensacionalistas. Sobre os meninos do Ninho, sigo defendendo mais oportunidades no time principal. Como já falei antes, tem que jogar quem está melhor. Idade não define maturidade nem qualidade. Não é porque o atleta é jovem
que ele não pode render no profissional. Querem um exemplo? Vini Júnior, Endrick, Lucas, Paquetá, vários jogadores, todos jogaram, né, no Flamengo e, por exemplo, no Palmeiras, muito jovens, né? E deram conta do recado. Se tiver bola e cabeça no lugar, tem que jogar, simples assim. E aí, nação? Quem leva a melhor no Mineirão? Gabigol vai marcar contra o ex, que é o Flamengo? Os jovens vão ter chances? Acredito que não, mas tudo bem. Comenta aqui embaixo, deixa aqui o seu comentário e o seu like, compartilha esse vídeo com geral. Saudações rubro-negras, pessoal. Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito Lance, Coluna do Fla, site 90 Minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, antes de deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido. O mais amado, o mais idolatrado Flamengo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras!